Em clima de eleição, o presidente Lula declara que vai dar uma surra na extrema-direita em 2026. Já o governador Tarcísio de Freitas afirma que o único objetivo no ano que vem é tirar o PT do Palácio do Planalto. Repórter Matheus Dias chegando com as últimas informações. Quais foram os contextos das duas falas desta sexta-feira? Bem-vindo, Matheus. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Boa sexta-feira a você, a quem nos acompanha também. Pois é, a cada oportunidade agora, mais um discurso de campanha. Cada discurso agora é uma chance nova, já que cada vez mais próximos do ano que vem, todos os candidatos ou pré-candidatos, ou até no caso de Tarcísio, supostos candidatos, eles discursam nesse tom de rivalidade. Lula hoje falou em um evento aqui em São Paulo, que foi na 12ª edição da Expo Catadores. Ele discursou, abordou vários temas, mostrou um tom de bastante confiança. Um dos temas abordados pelo presidente da República foi o do PL da dosimetria, aprovado no Congresso. Lula disse que essa pauta chegando na mesa dele, ele já se adiantou e disse que vai vetar a pauta. Lula comentou, inclusive, nas palavras dele, que temos hoje, pela primeira vez na história, um presidente do país e 4 generais 4 estrelas presos por tentativa de golpe, que eles pedem anistia, depois de tentar um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Segundo Lula, ele diz, com todo o respeito aos deputados e senadores que votaram pela redução na pena, eu quero dizer para vocês que eu vou vetar essa lei. E se eles quiserem, que derrubem o veto. Lula falou bastante sobre esta pauta da dosimetria, reforçou que não vai aprová-la, que vai vetá-la, disse ainda que, até brincou assim, falando sobre as eleições do ano que vem, na primeira parte do discurso dele, em que ele puxa a campanha para 2026, ele respondeu ali certas pessoas que haviam perguntado, ele disse, se vocês acham que eu estou velho para a próxima reunião, para a próxima eleição, não se enganem. Nas palavras de Lula, ele disse o seguinte, eu estou com 80 anos, mas se soubessem o vigor que eu tenho para governar esse país, eu digo que não vou envelhecer, porque eu tenho uma causa e só envelhece quem tem o cérebro vazio. Se preparem que eu quero viver até os 120 anos. Lula citou, então, essa confiança, essa opinião forte em relação à dosimetria e em torno de toda essa confiança, ele finalizou o discurso falando justamente o que já foi adiantado por você aqui, Tiago, que na disputa das eleições no ano que vem contra a direita, ele diz que o PT vai dar uma surra em quem vier como oponente. Vamos ouvir. Eu sei que tem muita gente já pensando na eleição de 2026. Eu ainda não posso pensar porque eu tenho que trabalhar. Mas deixa eles pensar. E quando eles quiserem, venham. Porque nós vamos dar uma surra em quem se meter, achar que a extrema-direita vai voltar a governar esse país. Que venham, porque nós vamos desafiar, não é com palavra, não é com xingatório. Eu quero comparar o que eles fizeram nesse país com o que nós fizemos. Pois é, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também entrou nesse ritmo de discurso eleitoral. Mesmo que preterido pela direita ao ver Flávio Bolsonaro ser o escolhido pelo ex-presidente e sendo também sonho antigo de Gilberto Kassab para encabeçar as eleições presidenciais pelo Centrão, pelo PSD, mas ainda sem nada garantido ou nada confirmado. Tarcísio que ainda diz estar focado na reeleição ao governo de São Paulo, mesmo não sendo pré-candidato até este momento, sendo apenas suposições, Tarcísio não se escondeu e aproveitou o momento também para fazer esse discurso visando as eleições de 2026 e rivalizar com o PT de novo. Vamos ouvir. Qual é o grande objetivo? Derrotar o PT. Por quê? Porque o PT está fazendo mal para o Brasil. A gente tem que pensar na incapacidade que o governo hoje tem de lidar com o tema, por exemplo, da segurança pública. A gente tem que pensar na incapacidade que o atual governo tem, por exemplo, de lidar com as oportunidades que estão sendo abertas para o Brasil na área da economia do conhecimento, na área da transição energética, na área da segurança alimentar. A gente tem um mundo de oportunidades, o Brasil tem condição de dar um salto. Precisa a liderança que tem a capacidade de fazer o país convergir na direção de um projeto de futuro, e há muito tempo a gente não vê isso. É necessário ter a capacidade de organizar a política para evitar as disfunções, para evitar os desequilíbrios.
Pois é, Tiago. Então, como disse, cada oportunidade vira um trecho de discurso de campanha, independente para qual campanha, seja a presidência ou seja para a tentativa de reeleição ao governo de São Paulo, seja se Tarcísio vai encabeçar uma reeleição, uma tentativa de eleição a presidente pelo Centrão. Isso a gente não sabe, mas as oportunidades são claras e eles têm aproveitado bem isso, né, Tiago? Governador Tarcísio de Freitas. Matheus Dias, até daqui a pouquinho. Deixa eu chamar a Dora Kramer. O que eu destaco na fala do presidente Lula é que ele diz que não pode falar ainda sobre políticos, sobre a campanha eleitoral. Imagina se pudesse, não é, Dora? E o governador também respondendo e falando sobre eleição. Pois é, o presidente Lula não fala de outra coisa, né? Mas a gente vê, pronto, a briga está aí, está posta. Os dois estão falando claro. E o clima, a gente já viu que é de arranca-rabo, né? Porque o governador Tarcísio, quer dizer, o presidente Lula já tinha até falado ontem, naquela entrevista coletiva de despedida do ano e tal que ele deu, ele falou também claramente, vou derrotar, vou ganhar a eleição, e hoje já falando nesse termo palanqueiro mesmo, né? Que é, vou dar uma surra, isso é linguagem de palanque. Mas o governador Tarcísio também não fica atrás. E a gente percebe que mesmo que ele não seja candidato à presidência da República, como candidato à reeleição em São Paulo, ele vai, melhor, vai não, ele já se posiciona como antagonista do presidente Lula. Porque, gente, ainda que ele não seja o candidato, ele é um personagem da oposição ao presidente Lula muito importante. O governo de São Paulo não é qualquer coisa, é muita coisa, né? Então, ele vai se posicionar para ser um personagem de combate ao atual governo, à tentativa do atual presidente de se reeleger. Então, a gente sempre costuma, durante esse ano todo de 2005, a gente falou, 2026, olha só, durante o ano de 2025 a gente falou, 2026 já começou. E agora que 2026 começa daqui a 10 dias, realmente, 12 dias, é que a gente vê que o clima vai esquentando e vai ser uma campanha realmente, aliás, como tem sido as últimas campanhas, né? Uma campanha que não vai ter nada, ela pode ser tudo, menos morna. Muito cedo, né, Denise? Exatamente, ter essa antecipação das discussões, e apesar de Tarcísio de Freitas reafirmar que não é candidato, as pautas que ele defende e que ele critica a atual gestão do governo Lula, são exatamente as pautas que vão ser discutidas durante a campanha eleitoral para a presidência no próximo ano. Então, ele está tendo um posicionamento quase como um candidato à presidência também, com essas pautas, colocando segurança, que é a gestão das finanças públicas, o desenvolvimento do país, e que não seriam pautas como governador. Agora, nessa entrevista hoje, ele ainda teve um posicionamento curioso, que eu acho que vale a gente analisar, caso ele acabe sendo candidato à presidência, que ele lembrou que o histórico de governadores de São Paulo, apesar de ser o principal colégio eleitoral, não é bem sucedido quando eles tentam uma candidatura à presidência, né? Tem todo esse histórico de governadores que foram derrotados. Nós temos exemplo, inclusive, de Alckmin, hoje, que é vice-presidente da República e ministro também. Então, ele citou vários exemplos, um longo histórico, mostrando que seria um dos argumentos dele para não se candidatar à presidência. Mas o discurso é de candidato à presidência. Nelson Kobayashi. E vai ser um ano em que a campanha vai mobilizar e vai, claro, ser o centro das atenções, com troca de farpas, e é a polarização que a gente viu, né, nessas duas falas. Pois é, e aí a gente vê, Tiago, algumas pesquisas que indicam em quem o eleitor votaria se a gente tivesse à disposição os mesmos nomes da eleição passada, da eleição de 2022. E aí, interessantemente, Lula e Bolsonaro despontam na frente. Esse é um retrato claro, uma pesquisa da Real Time Big Data que apontou esse dado, é um retrato claro de que a polarização voltou com tudo, não só pela taxação, a popularidade do presidente Lula em relação a tudo que viveu com as notícias vindas dos Estados Unidos, mas como também com o nome de Flávio Bolsonaro sendo colocado como ungido pelo pai a disputar as eleições do ano que vem. Não sei se isso vai adiante ou não, se a estratégia assim não é, mas isso tem nos apontado para um 2026
polarizado. Quer acrescentar, Denise? Exatamente sobre essa questão da polarização, porque a gente percebe nas redes sociais, quando se fala o nome de Flávio Bolsonaro, de reação do mercado financeiro contrária à indicação dele como pré-candidato, na verdade, as pessoas acabam argumentando que ele liderou a pesquisa que foi realizada sem a participação, sem o nome do ex-presidente Bolsonaro, só que ele lidera também a rejeição e as pessoas não conseguiram entender isso, que o fato dele estar à frente, só que ele perderia para o presidente Lula, então é uma coisa muito complexa. Tem muita gente que não votaria no nome de Flávio Bolsonaro, talvez até por conta dessa polarização mais extrema. Por isso, inclusive, ele tem feito questão de falar de uma postura menos polarizada do que o próprio pai. Então é isso, que falta entendimento para uma parte do eleitorado que vê com paixão a perspectiva das eleições, mas tem de olhar também nos números.